nós vamos ver a centralidade em Cristo. Tá? Versículo 42 e 43. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que essa igreja era uma igreja perseverante. Uma igreja que perseverava, eles se dedicavam, eles perseveravam. E nós vamos ver 3 áreas que essa igreja perseverava e que nós somos chamados a perseverar também. Tá? Pode passar para mim? A primeira delas, perseverança na palavra. Perseverança na palavra. Eles eram perseverantes no ensino dos apóstolos, né? E essa perseverança na palavra, nós temos falado a respeito da necessidade de nós conhecermos a palavra, nos dedicarmos à leitura da palavra. Você fazer um desafio, vou ler a palavra em 1 ano, né? Tem alguns desafios mais radicais, né? Vou ler a palavra em 3 meses, né? Eu nunca tive coragem de fazer isso até hoje. Eu espero que Deus me revista assim de coragem e fale assim, 1 ano eu vou entrar e vou ler em 3 meses a Bíblia, né? Exige bastante esforço, dedicação. Eu consegui, pela graça de Deus, ler em 6 meses uma vez, né? Foi o meu auge, né? Ler a Bíblia toda em 6 meses. Mas, independente do tempo, a Bíblia não fala em quanto tempo você tem que ler a Bíblia, né? Então, independente do tempo, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos perseverar nessa doutrina dos apóstolos. A igreja olhava para os apóstolos e via nos apóstolos os representantes da mensagem do próprio Cristo. Então, quando se fala aqui a respeito da doutrina dos apóstolos, eram os ensinamentos de Cristo. Eles perseveravam nos ensinamentos. E perseverar não é apenas conhecer, mas é conhecer e praticar. É conhecer para que essa verdade transforme a nossa conduta, transforme a nossa vida, a nossa forma de viver. Não é apenas para que a gente possa ser um grande conhecedor da palavra, mas para que a nossa vida possa dar testemunho da palavra, né? Para que as pessoas vejam a transformação que a palavra faz em nossas vidas. Perseveravam. Essa perseverança é para que nós possamos, através da palavra, encontrar a graça do Senhor. Eu já vi algumas pessoas fazendo uma comparação que eu acho muito interessante. Que a graça de Deus é como um rio que flui constantemente. Você já viu o rio? Pensa no Ibirapuitã ali, né? Um rio que está sempre fluindo, sempre correndo. E Deus nos dá formas de nos banhar nesse rio. Deus nos dá formas de entrar nesse rio, de acessar esse rio e de sermos lavados pela graça do Senhor, que flui constantemente. E Deus nos dá formas regulares onde nós podemos nos encontrar com a graça. A palavra de Deus é uma dessas formas e nós podemos dizer talvez a principal forma onde nós encontramos com a graça do Senhor revelada a nós. É como um rio e Deus nos deu tudo que nós precisamos para entrar nesse rio, para nos banharmos nesse rio. Olha que coisa interessante. Nós não controlamos um rio. Você entra no rio, você não controla a água que está fluindo ali. Mas você pode se colocar no caminho onde a água está fluindo, onde a água está passando. Da mesma forma, nós não controlamos a graça de Jesus, nós não controlamos a graça do Senhor e o que Ele pode fazer por nós, mas nós podemos nos colocar no caminho da graça. E a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, estarmos em contato com a palavra, é nós nos colocarmos no caminho onde a graça está passando, onde a graça está fluindo. Nós temos alguns exemplos. Você lembra, lá em Lucas 18, tem a história de um homem chamado Bartimeu, um cego, né? Se eu não me engano, é em Marcos que fala o nome dele. Mas conta a história desse mesmo cego Bartimeu ali em Lucas 18. E nos fala que quando Jesus estava passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem podia restaurar sua própria visão? Não poderia.
né? Mas ele podia se colocar no caminho onde a graça estava passando, né? Ele não controla o que Jesus pode fazer, mas ele pode se colocar no caminho de Jesus. Nós temos também o exemplo de Zaqueu em Lucas 19, versículo 1 ao 10, né? Onde Zaqueu ele não pode controlar Jesus, Zaqueu não pode fazer Jesus abençoar ele. Zaqueu não pode falar assim, Jesus, hoje tu vai jantar na minha casa, eu determino. Hoje tu vai jantar na minha casa, tu vai perdoar os meus pecados, tu vai me transformar. Zaqueu não pode fazer isso, mas Zaqueu pode se colocar no caminho da graça. Zaqueu podia se colocar no caminho onde Jesus estava passando. Embora nós não possamos controlar a mão do Senhor e fazer Ele nos abençoar, nós podemos nos colocar no caminho onde a sua graça flui constantemente. E o principal meio de nos colocarmos no caminho é em contato com a sua palavra revelada. Por isso a importância de nós perseverarmos nessa doutrina dos apóstolos. Porque nós estamos constantemente nos colocando no caminho onde o Senhor se revela a nós. Você não tem como controlar se amanhã você vai ler a palavra e o Espírito Santo vai agarrar teu coração. Mas com certeza, você estando em contato com a palavra, você vai estar no caminho. Em algum momento ele vai agarrar teu coração. Quantas vezes eu já não li a Bíblia sem muita pretensão. E daqui a pouco, em algum texto, Deus captou a minha atenção, falou algo ao meu coração, porque eu estava em contato com a sua palavra. Essa palavra também é a palavra que fortalece a nossa fé. Em João, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes ensinei, ou tudo o que eu lhes disse. Como que nós podemos aprender a respeito do que Jesus ensinou? Como nós aprendemos hoje a respeito do que Jesus disse? Através da palavra, né? Não tem outra forma. Através da palavra. Como o Espírito Santo vai me fazer lembrar de algo que eu não conheço? O Espírito Santo, quando nós olhamos para para João, capítulo 16, nos fala a respeito da obra do Espírito Santo, e ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que nos guia a toda a verdade, é aquele que nos revela Cristo. E aqui Jesus está dizendo que ele nos fará lembrar daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus ensinou. Mas se eu não conheço algo, eu vou lembrar desse algo? Nós lembramos daquilo que nós já vimos, daquilo que nós já conhecemos, e o Espírito Santo usa a palavra que nós conhecemos para nos lembrar dela em momentos oportunos. Nos momentos em que nós necessitamos. No momento de aflição, o Espírito Santo me faz lembrar do consolo e da esperança que a palavra me traz. No momento de pecado, o Espírito Santo me conduz de volta ao Evangelho da Graça, que me perdoa e transforma a minha vida. No momento de uma crise financeira, o Espírito Santo me conduz à palavra, eu entendo que Deus é o meu provedor, que Ele está cuidando de mim, mesmo quando parece que tudo está dando errado. Mas Ele nos faz lembrar daquilo que nós estamos em contato, aquilo que nós estamos lendo, e por isso a importância de nós perseverarmos, e exige perseverança, porque nem sempre é fácil. É aquela coisa que nós começamos por decisão, por disciplina, e isso se torna um prazer ao longo do tempo. Quantas coisas na nossa vida não são assim, né? Eu compartilhei esses tempos atrás com os irmãos que a gente começou a fazer academia, né? E estamos perseverantes,
Por mais difícil que seja, tem dias que, meu Deus do céu, é muito difícil. Mas a gente persevera. Vai, não, essa semana não deu para ir todos os dias, mas vamos lá, semana que vem a gente tenta de novo. E na perseverança, isso vai se tornando um prazer. Tem dias que tu não quer ir, e aí tu vai, e aí tu volta e fala, que bom que eu fui. A palavra é a mesma coisa, tem dias que tu fala assim, eu não quero ir. Mas quando tu vai, tu volta renovado, tu fala assim, que bom que eu fui. Que bom. Como isso foi transformador para mim. Né? Nós seremos uma igreja centrada em Jesus. Quando formos uma igreja perseverante na palavra. Mas não apenas na palavra. Uma igreja perseverante na oração. O texto nos fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa parte da comunhão, do partir do pão, nós vamos deixar para a próxima semana. Que o restante do texto vai tratar a respeito disso também. Mas nós vamos falar hoje a respeito da oração. Porque uma igreja centrada em Jesus é uma igreja dependente de Deus. Uma igreja que busca a sua presença o tempo todo. E nós precisamos crescer nisso, irmãos. Nós precisamos crescer. E eu não falo só porque temos um encontro de oração. É um pedaço disso. Né? O encontro de oração é uma vez na semana só. Se o encontro de oração for o único momento da minha semana que eu vou parar, vou me dedicar à oração, vou colocar a minha vida diante do Senhor, está muito mal, está muito ruim. Mas faz parte também. Nós orarmos uns pelos outros, nós nos dedicarmos à oração, perseverarmos na oração. E assim como na palavra, ela às vezes é difícil começar, mas que prazer nós encontramos quando nós estamos diante do Senhor. Tantas vezes é difícil começar. A nossa carne não quer isso. A nossa carne não quer que a gente ore. Satanás não quer que a gente ore. Tudo nos empurra para longe da oração, para longe do Senhor. E por isso é necessário perseverança. Não sermos dominados pelos nossos instintos que nos dizem assim, é muito mais legal ficar no telefone. É muito mais legal você ir lá assistir uma TV. Né? A nossa carne grita isso. Mas que prazer nós encontramos na presença do Senhor. Não tem nada que se compara. Não tem nada igual à presença de Jesus. Não tem nada igual você se colocar em oração e se encontrar com teu Pai. Não tem nada igual. Mas nós precisamos crescer. Precisamos crescer em oração. Nós não vamos viver em santidade pela força do nosso braço. Nós não vamos encontrar santidade na nossa vida pela força do nosso braço. Nós não vamos avançar como igreja pela nossa competência. Como nós somos uma igreja, né, competente em fazer o que tem que fazer, e então nós vamos alcançar essa cidade. Não é assim. Nós não vamos converter os perdidos pelo quanto nós somos bons, pelos nossos argumentos, pelo quanto a gente é bom em expor a verdade do Evangelho. Não é nada disso, porque não somos nós que fazemos essa obra. Nós dependemos do Senhor, e a oração nada mais é do que um ato de dependência do Senhor, dizer, Senhor, sem o Senhor nós estamos acabados. Não existe outra esperança senão o Senhor. Senão que o Senhor faça a obra. Uma igreja que busca a presença do Senhor. Mais um? A oração, ela é um grande privilégio, se a gente for parar para pensar. É um grande privilégio.
enquanto a palavra é a forma como nós ouvimos a voz do Senhor, a oração nos dá o privilégio de sermos ouvidos pelo Senhor. Nós somos ouvidos pelo Senhor através da oração. Deus se revelou a nós, Deus falou conosco através da sua palavra, mas Ele também abre os seus ouvidos para nos ouvir. Olha que grande privilégio, que grande alegria isso. Ele fala conosco através da palavra, mas Ele abre os seus ouvidos para receber as nossas orações. E essa oração é responder àquele que veio em nossa direção. Deus veio até nós, Deus nos chama para um relacionamento com Ele, enquanto o pecado trouxe silêncio entre nós e Deus. Nós não podemos mais ouvir a Deus, nós não podemos mais falar com Deus. Deus veio em nossa direção e restaurou essa relação para que nós possamos ouvir a sua voz e também possamos ser ouvidos por Ele. Nós exaltamos o Senhor em oração porque Ele é santo. Nós confessamos os nossos pecados porque Ele é misericordioso. Nós agradecemos porque Ele é gracioso. E nós pedimos por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos amigos, pelos perdidos. Porque sabemos que Deus é amoroso. Nós não podemos encarar a oração como sendo um meio para alcançar aquilo que nós queremos de Deus. Um meio para ter as coisas que Deus pode nos dar, mas como um meio para ter o próprio Deus. Um meio para nos relacionarmos com Ele. Não uma forma de obter aquilo que Jesus vai nos dar, mas uma forma de obter Jesus. De ter um relacionamento com Ele, de falarmos com Ele. Né? Tem algo maior que nós podemos alcançar através da oração? Tem algo maior do que o próprio Deus se relacionando conosco? Não tem nada maior que isso. Em outras palavras, a oração é outra forma de a gente se colocar nesse rio da graça, né? É mais uma forma de nós nos colocarmos no rio onde a graça do Senhor flui. E essa igreja centrada em Jesus também é uma igreja temente ao Senhor. Uma igreja que teme ao Senhor. Versículo 43 diz: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Uma igreja centrada em Jesus. Uma igreja feita para agradar a Jesus e não a nós. É uma igreja temente a Deus. Uma igreja temente a Deus. A nossa grande tentação é temer aos homens e não temer a Deus. O grande problema que nós enfrentamos no nosso próprio coração é o temor aos homens, e nós abrimos mão do temor a Deus porque nós tememos mais aos homens do que a Deus. Muitas das nossas atitudes, ou a nossa falta de atitude, a gente deixa de obedecer a Deus, é porque a gente deseja, no fundo do nosso coração, ser aceito pelas pessoas. Né? A gente tem um grande anseio por aceitação no fundo do nosso coração, e tantas vezes a gente busca satisfazer esse anseio nas pessoas e não em Deus. Quando a gente não entende que Deus nos aceitou em Cristo, que Deus, através do que Cristo fez, Ele nos recebe para Ele. Quando nós não entendemos isso, nós buscamos ser aceitos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Buscamos alguma forma de compensar esse vazio no nosso coração e necessidade de aceitação. Passa para mim ali. Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Tenham temor a Deus e não aos homens.
Isso é tão difícil para nós. Mas quanto mais nós estamos em contato com a palavra, quanto mais nós o buscamos na sua palavra, quanto mais nós o buscamos em oração, mais o nosso coração vai se alinhando a isso e vai temendo ao Senhor, reverenciando ao Senhor, temendo a Deus. E que tipo de temor é esse? Algumas pessoas temem a Deus com um temor que é um pavor por causa da condenação, né? Passa mais um. Um temor que nos afasta de Deus e que nos enche de pavor. Será que esse é o temor com que nós devemos temer a Deus? Ou será que existe uma outra forma, um outro tipo de temor? Esse temor que nos afasta de Deus, que nos diz assim: eu queria viver da minha forma. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. Mas Deus está no meu caminho, né? Esse é o tipo de temor que nos afasta de Deus. Eu digo, eu queria mandar no meu nariz. Eu queria viver do jeito que eu escolhi. Mas o meu problema é Deus. Se não fosse Deus, a minha vida seria muito melhor, muito mais fácil. Mas eu tenho medo do que Ele pode me fazer. E existe uma outra forma de temor, que é a reverência por aquilo que Ele fez por mim. E agora eu não tenho mais medo da condenação. Eu não tenho mais medo da mão de Deus pesando sobre mim, da ira pesando sobre mim, mas eu tenho medo de entristecer aquele que tanto me amou. Eu tenho medo de ir contra a vontade daquele que se entregou por mim naquela cruz. Eu temo agora pecar contra Deus, porque eu sei o preço que foi pago lá na cruz. Nós nos acostumamos muitas vezes a dar pouco valor para as coisas comuns da vida cristã. E nós damos grande valor para eventos e coisas mais pomposas, né? Nós deveríamos dar grande valor para a vida comum cristã, que é uma vida de busca a Deus na sua palavra, oração e temor ao Senhor. Nós não vamos ser, irmãos, nós não vamos ser uma igreja centrada em Jesus por fazer grandes eventos. Nós não vamos ser uma igreja centrada em Jesus por ser relevante, por encher o templo de pessoas e ser uma igreja conhecida na cidade. Não é isso que vai nos fazer uma igreja centrada em Jesus. Nós vamos ser uma igreja centrada em Jesus quando nós vivemos a vida cristã no nosso lar. Quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos nossos pecados, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida da palavra do Senhor, buscar uma vida de oração, temer de fato ao Senhor, reverenciá-lo, admirá-lo na beleza da sua santidade, contemplar quem Ele é. Muitas vezes o que nós esperamos da igreja são apenas as satisfações das carências, dos anseios do nosso coração. E não aquilo que Jesus espera para a sua igreja. Porque essa é a forma como Ele nos chamou para viver. O grande objetivo de nós conhecermos a palavra, de nós orarmos, de nós temermos a Deus, o grande objetivo disso é conhecer Jesus, se alegrar nele, desfrutar de um relacionamento com Ele. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, eu estou encerrando. Filipenses, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mais do que isso,
Eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ó. Eu considero tudo como perda. Ser uma igreja relevante aos olhos dos homens, ser uma igreja com programações legais. Eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É tudo perda. E não é que seja tudo ruim. Ele não está dizendo isso é tudo coisa ruim. Não, mas tudo é perda comparado com ganhar a Cristo. Podem ser coisas maravilhosas, mas se tu colocar numa balança, isso ou ganhar a Cristo, isso ou conhecer a Cristo, o resto é tudo perda. O resto é tudo perda. Junta tudo e coloca no mesmo lado da balança. Não é nada. É tudo perda. Perto de conhecer e ganhar a Cristo Jesus. João capítulo 17, versículo 13, Jesus diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida. Essa é a vida. Lá em casa nós temos um bordão que surge de vez em quando. Que quando a Maria ganha alguma coisa que ela quer, ela fala assim: isso que é vida. Semana passada ela ganhou uma piscina. E aí ela entrou na piscina, né? Aquela piscina de 1.000 litros, está lá na área de casa. E aí ela entrou na piscina. Isso que é vida. De acordo com a palavra, nós podemos olhar para Cristo, encontrar Cristo e dizer assim: isso que é vida. Isso que é vida. Nada mais se compara a isso. Nós encontramos, né? O objetivo de ler a Bíblia não é eu me tornar mais culto biblicamente, conhecedor da palavra. O objetivo é ganhar a Cristo. É conhecer a Cristo. O objetivo da oração não é eu me tornar uma pessoa mais espiritual, para que as pessoas me olhem e falem: nossa, que espiritual. O objetivo da oração é ganhar a Cristo, é conhecer a Cristo. O objetivo de temer a Deus, nós vemos no texto que muitos milagres aconteciam, o povo era cheio de temor, muitos milagres aconteciam, mas o objetivo de temer a Deus não é ver milagres. O objetivo é ganhar a Cristo, é conhecer a Cristo. O objetivo é nos colocarmos no caminho da graça, no rio onde a graça está fluindo, onde Deus vai nos abençoar com a sua presença. Amém? Eu não preparei no Data Show, talvez a Natália encontre ali, mas eu queria muito que a gente terminasse esse culto louvando ao Senhor com uma música que fala exatamente sobre isso. Não, nem vou pegar o microfone. Vamos no gogó, né? Você conhece a música que diz... A música Águas Purificadoras?
Vamos cantar? Existe um rio Aleluia, glória a Deus. Senhor, muito obrigado. O Senhor, nessa noite, nos dá o privilégio. Nós tivemos a oportunidade nessa noite de nos banhar no rio da Tua graça, de nos colocarmos na direção por onde o Senhor passa constantemente, flui constantemente e nos abençoa constantemente. A maior bênção que podemos encontrar é a Tua presença, Jesus. Nos ajuda a nos banharmos todos os dias nessa presença. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Vamos na graça e na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe.